Agora você está ao vivo. Esse é aquele momento em que a gente fala sozinha por um tempo até os convidados chegarem. Os convidados, olha eu. Oi, oi, oi. Bem-vindas, bem-vindos. Nossa live toda quarta-feira às 19 horas. A gente sempre fala de música e hoje falaremos de música também, porque Joyce Bert, que ela não é cantora, mas enfim, de repente ela canta, não sei, vou perguntar pra ela, mas ela é escritora, ela é arquiteta, ela é maravilhosa, ela faz uma seleção musical impressionante. E, e é isso, eu demorei para inaugurar a fase não música aqui nessa live, mas vou começar com tudo. Tô esperando ela chegar. Enquanto isso, a gente vai se achegando. Olá, olá, olá. Eu tô com saudades também de todos vocês. Ah, gente, é tão maluco isso. Não sei se tem gente que não conhece, mas aqui na Rádio Dourado eu tenho um programa meio-dia, que é o Som a Pino, e que é um programa de música brasileira. E a gente sempre faz ao vivo, com interação, com tudo. Então, esse período que a gente tá distanciado tá dando uma saudades enorme. Deixa eu ver, cadê a Joyce? Eu tô morrendo de rir nas lives. Sabe o que acontece muito nas lives? Acontece o seguinte. O pessoal falando que Joyce tem uma aula no Som Apino. Alguém falou do papel de parede, é do quarto da minha filha, porque essa é a hora que ela janta, e aí durante as lives ela queria entrar em todas, causava, então eu me mudei, agora eu faço aqui fechadinho enquanto ela tá jantando na sala com o pai. A Joyce, ela esteve no Som Apino um ano atrás, exatos um ano, aqui ela. E, e foi maravilhoso mesmo. Agora ela está entrando. Oi! Oi, oi, gente. Como Vocês está? estão indo, né? Nessa Indo, loucura né? ainda. É indo, do jeito que dá. Ô Joyce, você tá em isolamento em casa? Como tá? Estou em casa, assim, desde que foi decretado quarentena aqui em São Paulo, eu mantive a risca, assim. Saí poucas vezes para ir resolver assuntos no banco, alguma coisa do tipo, mas já voltava e ficava confinada, porque o babado é sério. Uma loucura, né? Eu. é, não sei, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo em casa e nunca convivi tanto. Você mora com a sua família, seus filhos também moram com você? Meus filhos moram comigo e tá todo mundo trancafiado, igual passarinho na gaiola. Ô Joyce, tava falando, tá dando um momento, deu um momento travadinha, que é um quadro que acontece em todas as lives, que é o momento travadinha. Tá melhorando, calma Tá me aí. ouvindo? Tá melhorando? Tô. Internet? Isso é muito louco, né? Essa relação que se estabelece. Você tem feito muitas lives? Não, eu fiz pouca. Eu não tenho muita paciência assim para ficar fazendo live. Então eu fiz só algumas mesmo. Assim, peço desculpa aí para quem eu não pude atender, porque é cansado. Eu estou trabalhando em home office, então eu já fico o dia inteiro em função do trabalho. A sobrecarga aumentou por conta de uma série de problemas que tem na cidade. Eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com vereador Suplicy, então é um ponto focal assim de várias demandas da cidade. Então eu fiz pouquíssimas coisas, assim, poucas lives, né? Algumas muito, assim, a maioria das lives que eu fiz foram muito legais e tal, mas eu fiz bem pouca mesmo. Ô Joyce, quando você teve no Som Apino, eu fiquei brincando que você deveria ter um programa de música, né? Eu falei, a Joyce é escritora, até, mas ela poderia ter um programa de música, não tem, não sei por quê. Mas você entende muito de música brasileira também, né? Não, na verdade, eu não acho nem que eu entenda, que eu curto muita coisa. Eu
cresci num lar muito musical. Meu pai, meus tios, tias, assim, tudo em casa tinha sempre música envolvida. E aí eu acho que isso fez com que eu cresci com esse gosto. Tipo, eu não faço nada sem ouvir música, poucas coisas eu faço sem ouvir música, porque me acalma, me tranquiliza, melhora o meu astral, meu humor. Então, meio que um vício, assim, né? Agora, não sei se você entendeu, não sei se você entende, mas eu gosto de muita coisa que eu acho muito legal. Estilos também, né? Eu não sou uma pessoa de, esse tipo de música não, isso não é música legal, isso não é arte, essas coisas eu não tenho. Eu ouço se eu gostar, eu não quero nem saber se é erudito ou se é, sei lá, funk carioca, né? Eu acho que a gente tem que ter essa abertura para absorver todos os estilos musicais que a gente tem disponível. O Brasil é muito rico nesse sentido, tem muita música boa. Tem pouquíssimas coisas no Brasil que dá para dizer que não são boas de se ouvir. A maioria em todos os estilos, samba, funk, rap, rock, MPB, então nem se fala, né? Tudo muito bacana. Assim. Nós somos ótimos nisso. Isso é uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com música, sabia? Eu acho que quando eu era mais jovem, quando eu era nova, eu pensava muito isso, sabia? Eu era meio, essa música não, isso sim, isso não, isso não, isso não. E com o tempo, eu fui me autorizando a falar que eu gostava, porque eu achava que eu só podia falar que eu gostava disso ou daquilo. E que não era, tipo, que não era legal eu falar que eu gostava daquilo. E é muito louco, porque, por exemplo, quando eu toco Anitta no Som a Pino, eu já toquei Anitta entrou um monte de gente falando isso não pode tocar numa rádio, não sei o que, não sei o que lá. E eu nem sei se é por causa da música, sabe? Eu acho que existe todo um preconceito com ela que vem de outros lugares que as pessoas nem chegam a ouvir a música para falar se gosta ou não gosta. É, exatamente. Entendeu? As pessoas inventando coisas, né? Assim, as pessoas inventam vários motivos para colocar, esse é bom, esse, sabe assim, um separatismo que está impregnado na cabeça das pessoas, elas estão sempre fazendo diferenças depreciativas com relação às coisas. Assim, se eu sou arquiteta, então eu sou melhor do que quem é assistente social. Se eu sou isso, eu sou melhor do que quem é aquilo. As pessoas inventam um monte de coisa nesse sentido e a música não ia ficar de fora, né? A arte como um todo. Eu vi essa semana que teve uma crítica de um cara que eu nunca nem tinha ouvido falar, desmerecendo o trabalho da Tarsila do Amaral, dizendo que não é arte aquilo, né? E assim, as pessoas ficam arrumando coisas para desqualificar, ao invés de compreender aquilo que foi produzido. Porque tem coisa que você se identifica e tem coisa que você não se identifica. Eu acho que é simplesmente isso. Então, acho que não tem nenhum problema uma pessoa falar, eu não gosto de ouvir a Anitta, porque não é muito minha praia e tal. Ok, eu entendo que ela não se identifica, mas você não precisa dizer que aquilo é né? Às vezes a gente está ouvindo alguma coisa, a pessoa olha e fala, você ouvindo isso, nossa, você é tão assim, e ouvindo isso, como se, sabe, é tão louco isso, assim, sempre achei muito, né? Todo tipo de música pode ser bacana, existem pessoas que fazem um trabalho que gosta, então as coisas como um todo, sem preconceito, é a melhor coisa. Tá dando um momento travadinho agora, de novo. Vamos ver. Eu tava fazendo uma live outro dia, alguém falou, mas eu tô travando bem, porque às vezes você trava assim, sabe? O que importa é travar bem. Tá travadinho ainda, calma aí. Será que eu desligo e ligo? Ó, eu vou te deschamar e te chamar de novo, tá? Pra ver se destrava, que às vezes acontece. Tá. Estou no momento travadinha, gente, que é um quadro de todas as lives, acontece em todas as melhores do mundo. Deixa eu achar a Joyce aqui. Olá, olá a todas que estão por aqui. Cadê?
Os meios de comunicação nunca mais serão os mesmos. Eu sei que eu falo isso quase toda semana para quem assiste a live. Não tô achando. Cadê? Ai, ai, ai. Joyce, você está aí? Estou esperando a maravilhosa Joyce. Ela não está aparecendo. Deixa eu ver. Joyce, você está aí? Entre, entre. Ai, ai. Gente, tá muito engraçado que enquanto eu tô aqui, eu tô ouvindo. Adorei o cabelo, muito obrigada. Beijo pra Bahia, beijo pra Bahia. Ai, gente, queria estar na Bahia. Outro dia alguém perguntou se eu gostaria de mudar de lugar e eu falei que eu gostaria de mudar pro Nordeste. Deixa eu ver. Gente, quase que eu adicionei outra pessoa pra live. Cristiane. Cheia, Joyce, chegou. Outro dia eu apertei sem querer para virar a câmera nesses momentos, sabe? E aí veio toda a bagunça da casa, porque você arruma só o quadro, né? O resto da casa tá de ponta cabeça. E... E... Tenha fé, gente, tenha fé. Ai, gente, não dá. Os meios de comunicação nunca mais serão os mesmos, Joyce, depois disso tudo, né? Vai ter que aprimorar. É uma mistura de pessoa física com pessoa jurídica que não dá mais, é uma loucura. Você tá aqui, aí você ouve o interfone tocando, sabe? Aí a filha comendo, engasgando, você fica assim, ó, ai, que tranquilidade, tá muito tranquilo fazer uma live. Travou de novo? Não! Ai, travadinha de novo. Ceará ligado aqui na live. Estamos em outro momento travadinha, gente. Hoje estamos enfrentando muitas turbulências na nossa conexão. Ixi, caiu. Vamos esperar mais um pouquinho. Assim como as demais profissões, a Gi, a Manute, total, Gi. Que coisa louca, né? A noite é complicado. Às vezes é, às vezes não. Não tem muita regra essas coisas de live, sabe? Enquanto não inventarem cone do silêncio, isso vai acontecer. Cone do silêncio, muito maravilhoso. Gente, hoje eu tô com a Joyce Bert, tô tentando, porque a gente tá enfrentando muitas turbulências, apesar de serem duas capres. Atenção. Ó a torcida. Aê! É. Difícil, Outro, gente. Esse horário, né, é terrível também, né? Porque tem um monte de live ao mesmo tempo. outro dia eu fiz uma com o Tom Zé, caía toda hora. Não deu pra fazer. Ele falava uma palavra, caía. Uma outra palavra, caía. Outra palavra, caía. Ô, Joyce, quando você... semana passada, o ano passado, quando você esteve lá, você falou que estava com uma ideia de um outro livro já para escrever. Como tá isso? É, tô tentando. Não, tô cobrando nada no meio da pandemia. Eu tô tentando. Na verdade, eu tô participando de uma coleção da Todavia Livros. Estou escrevendo ensaios sobre a pandemia. E aí me pediram para escrever um ensaio falando sobre a questão da violência contra a mulher, que aumentou muito durante a pandemia e tal. Então, estou concluindo esse ensaio. Em breve, acho que vai estar por aí sendo lançado. Já era para ter sido, já era para ter entregue, estou atrasada. E aí tem um outro livro sobre essa questão das cidades que eu pesquiso, né? E eu queria colocar essas pesquisas todas no livro e tal. E, enfim, uma série de coisas. Quero fazer um mestrado sobre esse tema também. Uma hora a gente consegue, né? A gente há de conseguir tanta coisa para fazer. Ô, Joyce, e você... Bom, você tem os textos mais incríveis do mundo no Instagram e que todo mundo compartilha todo dia. Tipo, tudo que eu leio, eu compartilho seu. Porque, por exemplo, eu com o Instagram tenho uma relação meio assim, ah, tô aqui, aí eu faço um negócio rapidinho, assim, eu não escrevo textos tão elaborados, e você escreve textos elaborados.
Você faz isso assim, tranquila, sabe? Tipo, pega o celular e faz, ou você é um trabalho? Você prepara o texto? Às vezes é espontâneo e às vezes tem coisas que assim, eu vou tendo muitas, pensando muita coisa, fazendo muitas observações. Às vezes eu estou lendo um livro, me surge uma ideia, eu anoto, eu estou sempre escrevendo, sempre, sempre. Desde criança eu tenho esse hábito de escrita. Quando eu era criança, eu comecei a perceber que escrevendo eu conseguia me expressar muito melhor do que falando. Às vezes eu queria falar coisas e eu ficava muito ansiosa e não conseguia expressar o que eu estava pensando, sentindo, enfim. E aí eu escrevia e tocava as pessoas da minha família e tal. Quando a minha avó materna faleceu, eu achei várias cartinhas no meio das coisas dela, cartinhas que eu mandava para ela de aniversário e tal, falando as coisas. E eu cresci com esse hábito de escrita. Eu sempre fui incentivada pela minha família a escrever. Eu sempre fui eu fui aquela criança meio nerd, assim, que gostava mais de ler e estudar do que de estar brincando junto com a criançada, né? Criancinha de Capricórnio, você deve saber como que funciona. Então, assim, eu tenho esse hábito, eu tô sempre escrevendo o tempo todo, assim. Então, tem muita coisa que é espontânea, eu tô, sei lá, vendo alguma coisa, eu penso, escrevo, e tem coisa que parte de alguma leitura que eu anotei, aí eu lembro, falo, eu comecei a pensar sobre isso, escrevi, daí eu vou lá buscar e reescrevo, e tudo mais, assim, mas com o tempo eu fui me adaptando melhor a essa linguagem de rede social também, porque eu comecei a escrever sobre essas questões do feminismo, sobre as questões raciais, não há tanto tempo assim, acho que em 2012 eu entrei para a Imprensa Feminista, que era um coletivo montado por uma turma de mulheres super legais e tal, e elas me incentivaram a ter coragem de mostrar o que eu escrevia, né? O primeiro texto que eu escrevi, que foi público assim, foi um texto sobre maternidade e feminismo, falando como que era ser mãe, ser feminista e tal, né? Como era esse papel, esse lugar da maternidade dentro do feminismo e tudo. Mas eu lembro que eu escrevi o texto, mandei para elas, e assim, com muita resistência da minha parte, assim, porque eu achava que não tá bom, que não sei o que lá e tal. Eu fui me acostumando com o tempo a escrever e deixar as pessoas verem, assim, que eu era muito de diários e tal, não sei o quê. E aí eu fui acostumando, né? Mas é assim, às vezes é espontâneo, às vezes é alguma coisa que já tem meio que encaminhada e que eu guardei durante muito tempo, às vezes é alguma reflexão que eu fico mastigando na cabeça e uma hora sai. Não tem muita regra. Assim. E você falou, né, que você começou, que foi um pouco recente escrever sobre feminismo e sobre tudo que você escreve. Antes, você pensava e lia e estudava isso, ou isso também é recente para você? Porque eu acho que para muitas mulheres isso veio agora, que a gente fica pensando, né, que o mundo tá do jeito que tá, a gente tem o presidente que tem, tá tudo um caos, mas mesmo continuando péssimo, a gente avançou em algumas questões. Em outras precisamos muita coisa ainda, mas em algumas a gente avançou, né? Isso foi Quando eu recente para você? comecei, mas relativamente sim, porque quando essas questões começaram a. Porque assim, as coisas da questão racial é algo que me acompanha a vida inteira. Então, sempre eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Mas, assim, no meu tempo não tinha esse acesso que tem hoje em dia, né? De você ter tanta informação disponibilizada, a internet te dá várias possibilidades de pesquisa, de livros e tal, né? Antes eu tinha que estar buscando coisas por conta própria e tinha essa barreira do acesso também. Tipo, não tem uma biblioteca perto de casa para eu poder ir lá, enfim, essas coisas. E assim, de uns tempos para cá, eu intensifiquei as leituras focadas nessas questões de raça e de gênero. Né? Assim, a partir de 2009, 2008, 2009, que eu estava fazendo a minha graduação de arquitetura, e muitas coisas me incomodavam, a ausência de mulheres, a ausência de pessoas negras, tudo isso me deixava um pouco mais perturbada e tal. E aí eu conheci o feminismo negro, conheci sobre a existência de Lélia Gonzalez, e a partir daí eu fui buscando outras coisas, sabendo mais. Foi um processo relativamente recente, posso dizer assim. Né? A gente está agora em 2020, 10 anos mais ou menos, que eu tenho me focado mais nessas questões. Mas esse E interesse por questões de direitos humanos sempre existiu. Assim. Eu lembro que o meu TCC da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo eu queria fazer
falando sobre regularização fundiária e a questão indígena. E isso já me interessava. E você, como é a relação com seus filhos? Eles são, tipo, eles perguntam... Porque eu acho que essa nova geração já vem com um chip novo, né? Eles já vêm mais arrumados. É. Mas como é, assim, eles são... não sei, eles ficam perguntando coisas, tipo, para você, que nem, por exemplo, a gente fica lendo lá, não sei o quê. Eles têm esse orgulho, essa coisa com a mãe? Eles leem tudo que eu escrevo, a gente conversa sobre muita coisa, inclusive tem algumas coisas que eu escrevo que saem de conversas que a gente está tendo em casa. Assim, eles são muito que meus termômetros, né? Porque a geração deles já vem mais equipada, já vem mais consciente sobre essas pautas, que já nasceram com a internet, já nasceram com essa possibilidade de ter pessoas falando sobre essas coisas. E aí é muito natural, assim, de, tipo, tem um livro em casa, meu filho, um tempo atrás, estava lendo Bell Hooks, e aí surge o interesse de aprofundar mais naquela conversa, e isso vai acontecendo muito que naturalmente, assim, né? Muito, então, eu vi tal coisa, ou aconteceu isso na escola, eu acho que isso é machismo, você não acha, mãe? Você não acha que o homem deveria ser assim, não assim? Ou observando o comportamento das pessoas mais próximas da família e tal, do círculo de amizade, tudo, né? E a gente consegue conversar bastante e nunca de uma maneira impositiva, assim, eu nunca forcei eles a nada, eu deixo o interesse despertar, porque eu acho que é mais legal quando as pessoas têm uma motivação de buscar informação. Mas a gente conversa bastante sobre essas coisas em casa, a gente conversa sobre tudo, assim, sobre tudo. Eu direcionei Quantos a anos educação eles dos meus têm? filhos. Ó, o Kaique, que é o mais velho, faz 24 anos agora em agosto. Aí depois eu tenho a Marina, que tem 22, a Priscila, que tem 20, e a Camila, com 18 anos. Uma Joyce, como fechadinha. trabalha com 4 filhos? Como me ensina? Porque com eu já tô à beira de uma loucura. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Eu tive que aprender a usar o meu potencial de organização, porque eu fui uma mãe chatinha, assim, meio rigorosa, com horário de comer, horário de dormir. E eu nunca fui, assim, de delegar tarefas, assim, cuida deles para eu sair um pouco. Enquanto eles eram crianças, eu fiquei totalmente focada na educação deles. Assim, eu fazia pouca coisa fora da maternidade, assim, né? Quando eles pegaram uma certa idade, eu resolvi voltar a estudar, porque quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tive que parar a faculdade. E aí, quando eles estavam uma certa idade, eu falei, não, agora dá para já ir organizando melhor. E aí eu voltei fui fazer faculdade, e aquele monte de coisa, e trabalho, foi uma loucura, assim. Eu não sei, as pessoas, na época, né, falavam assim para mim, nossa, eu não sei como é que você está conseguindo. Aí eu falava assim, sabe o que é? Quando eu tenho que fazer uma coisa muito difícil, eu não fico pensando muito, eu vou lá e faço, porque se eu pensar, eu sento e não faço, né? Então eu fui fazendo, mas hoje em dia, quando eu olho para trás, eu falo, gente, foi uma luta. Eu Foi imagino. O ano de pessoal tá luta. falando aqui que um é pior. Não sei, gente. Eu não acho, eu acho que filho não é a quantidade que você tem. Eu acho que é a maneira como você conduz, como você se organiza em função da existência deles. Eu não acho que se eu tivesse tido um filho só seria melhor, e nem tendo 4 filhos tenha sido pior. Eu acho que eu acho que filho, a quantidade influencia sim na questão financeira. Isso é muito sério e eu sempre falei muito sobre isso com eles. A gente é pobre, então quanto mais filhos você tem, menos condição de fazer coisas você tem, né? Então, por exemplo, queria pagar inglês para todos eles e nunca consegui. Queria, enfim, pagar curso e tal. Essas coisas da logística que fazem falta, convênio médico, passeio, essas coisas assim, foi extremamente difícil. Agora, em termos de organização, aí eu já acho que não, assim, eu acho que não é fácil, é bem difícil, mas não é impossível e eu acho que a quantidade não altera muito o resultado, não. Outro dia quando a gente podia passear, eu tava passeando com a minha filha na rua e encontrei uma moça, ela falou: eu tenho
8 filhos, sei lá. Eu falei, 8? Fiz uma cara de desespero. Aí ela falou, depois que você perdeu o sono e a liberdade, uma vez, tanto faz quantas. Aí eu pensei, voltei para casa e falei, nossa, é verdade. Aí depois eu pensei, eu não perdi ainda tudo isso assim. Mas nem precisa, né? Eu acho que uma coisa que não me falaram, enquanto eu estava nesse processo de criar filhos pequenos e tal, nunca me, as minhas mães, a minha mãe, minha avó, tia, foram criadas dessa forma e passaram isso para mim, mas eu acho que isso é um erro. Então eu falo para as mulheres hoje em dia que têm filho, que entram em contato comigo e tal, que a gente não precisa perder nada, a gente não precisa abrir mão de nada da nossa vida por conta dos filhos, né? Eu tive esse período de não fazer absolutamente nada, ficar completamente focada neles, na educação deles e tal. Mas isso foi um erro da minha parte, que custou anos da minha vida que eu podia ter me divertido um pouco mais, ficado... Até porque, se você fica muito estressada, você perde a oportunidade de curtir os seus próprios filhos, sabe? Então, assim, acho que a sociedade coloca na mulher, que é mãe, um peso, um peso aprisionador que não necessita, que não precisa existir, sabe? Assim, você pode se organizar e dar um jeitinho para ter um tempo só seu. Eu fui percebendo essas coisas com a minha vivência de maternidade. Chegou um ponto que eu comecei a falar assim, não, hoje eu vou sair e os filhos vão ficar com o pai. Se não tivesse pai, eu ia pedir para alguém ficar, ou mesmo dentro de casa, eu criava uma oportunidade de ficar completamente sozinha, isolada, lendo uma revista, lendo um livro, escutando uma música, fazendo alguma coisa, e ia conversando com eles para que eles tivessem essa compreensão de que eu necessitava de um tempo só para mim, assim. Né? E eu era muito criticada em muitos momentos pelo pessoal da minha família que achavam que, nossa, você não pode deixar os filhos assim, tem que ficar prestando atenção, sabe assim, porque é uma coisa cultural que vem se arrastando ao longo do tempo. Então, assim, eu falo para as mulheres, vocês não deixam de ser pessoas porque vocês viraram mãe. Mãe é só um cargo a mais que você vai ter que administrar na sua rotina, porque as mulheres, em geral, perdem completamente a liberdade, o gosto pela vida individual, por conta da criação dos filhos, né? E é um erro. Sim. E é isso também, né? Eu acho que também tem muita gente que faz isso e depois você mesma falou, eu fiquei um tempo, mas depois eu voltei a estudar, voltei a fazer as coisas, tudo. É, é um aprendizado também, né? Não sei se é um erro, porque, né, às vezes a gente tem que passar por isso para entender o que que é, enfim. É uma loucura ser mãe. Aprendi na prática, né? Aprendi na prática. Eu acho que o feminismo, eu sempre critico isso, que o feminismo discute pouco a maternidade, deveria discutir mais. Deveria discutir, por exemplo, a questão da escolha, que você tem o direito de escolher se quer ou não ter filhos, isso não deve ser uma imposição. Eu acho que uma mulher, quando ela não quer ser mãe, ela está no direito dela. Não significa que ela odeia crianças, que ela é uma megera, que ela é uma chata, que ela vai ficar sozinha na velhice, até porque filho não é previdência, né? Mas você não vai ter filho, quem vai cuidar de você na velhice? Poxa, o filho é um asilo, então você põe o filho no mundo com uma intenção de sobrecarregá-lo. Eu falo para os meus filhos que quando eu ficar velhinha, se eu estiver dando trabalho, pode me colocar num asilo, numa casa de idosos, que para mim está tudo certo, né? Eu não quero que os meus filhos percam a vida deles e tal, paralise alguma coisa para ficar cuidando de mim. Acho que não é essa a proposta, né? E eu acho que o feminismo devia discutir um pouco mais essas questões, assim, até para que as mulheres tivessem a coragem de retomar suas vidas, né? Mesmo com um filho para criar, assim, o filho ele vai na verdade, a maternidade tem que se encaixar na sua vida, e não a sua vida se encaixar na maternidade. Isso é um crime que se comete com a liberdade das mulheres, é um instrumento de aprisionamento do patriarcado, né? Porque o homem não deixa de fazer nada porque virou pai, e a mulher deixa de fazer tudo porque virou mãe. Então já tem aí um desnível aí muito perigoso, né? Então eu acho que eu sempre tenho o primeiro texto que eu escrevi que teve uma repercussão um pouco maior foi falando sobre essa questão de que a gente tem que ter o direito de continuar sendo pessoa, apesar de ter filho e tal, porque eu acredito muito nisso, assim. Inclusive, eu acho que isso interfere na qualidade da educação desses filhos, né? Como é que você vai criar bem um filho se você está estressada, magoada, frustrada, se sentindo à margem da sociedade? Porque teve um período da minha vida que eu me sentia assim, eu falava, estou excluída do mundo, né? Eu não sei o que se passa lá fora, estou aqui totalmente
imersa em chupetas e mamadeiras, e fraldas, e o mundo acontecendo lá fora e eu não estou participando, né? E é muito doloroso isso. Sim, é muito, e graça, é muito maluco isso, né? Eu fui mãe, e minha filha tem 1 ano e meio agora. E eu já numa época em que eu lia tudo isso e ouvia as pessoas falando sobre isso muitas vezes, sabe? E isso muda muito a relação, porque eu tinha pânico de acontecer isso. Eu falava, isso não pode acontecer comigo, isso não pode acontecer comigo, sabe? E foi bem diferente para mim a maternidade por causa disso, porque outras mulheres falaram e falaram e falaram e me ensinaram e passaram por isso, enfim. Hoje, muita gente aqui está falando, a Manuela Dávila é um bom exemplo dessa bandeira. Ai, como eu amo essa mulher, a Joyce é maravilhosa, é Exatamente. maravilhosa. Gratidão pelas palavras sábias sobre maternidade. Nosso patriarcado é uma doença, é uma doença. Gil Representation, sobre mãe solo, quase não se discute, verdade. Tô tentando ler, tô ficando ceguinha já, mas tá tudo aqui, as mensagens. Ô Joyce, você escreveu hoje um post super importante sobre visibilidade, era visibilidade branca, falando sobre isso que você chamou agora de micareta racial. Eu Foi achei o Silvio super bom. Almeida. Quem que O fez Silvio, isso? o Silvio Almeida teve no Roda Viva e foi assim um momento histórico, acho que para toda a negritude, se sentiu representada por ele ali naquele espaço. Não que outras pessoas negras que adentram os espaços midiáticos também não cumpram essa função, né? De estar nesses lugares. É que o Roda Viva é um programa que, ao longo do tempo, foi perdendo muito significado para mim, por exemplo, porque eu não via pessoas negras naquele espaço, assim, eu achava isso muito problemático. E ainda não é o ideal, porque levaram o Silvio lá, mas tem muitas outras pessoas negras fazendo coisas importantes e que não conseguem ter espaço nas mídias, né? E aí o Silvio falou, usou essa expressão, né, micareta racial, porque teve a questão do George Floyd nos Estados Unidos, e isso gerou um debate de repercussão mundial. O que é positivo, claro, não é uma crítica a essa busca que as pessoas começaram a fazer por pessoas negras que falam sobre a questão racial. Não é uma crítica para essas pessoas exatamente, para as pessoas brancas e tal, assim, porque eu acho que às vezes eu falo as coisas, eu falo para cutucar mesmo, para provocar, porque eu acho que a nossa sociedade está num estado de letargia. Nós estamos, o pessoal fala de mimimi, do feminismo, da negritude, mas na verdade o mimimi ele é geral, assim, existe um certo melindre, ninguém pode ser criticado, e aí as pessoas têm medo de falar o que pensam porque o outro vai reagir mal, vai achar que é uma indireta, vai achar que é alguma coisa para ele e tal. E não pode ser assim, porque a crítica ela é importante para o crescimento da gente. Então, quando ela é uma crítica embasada, que vem com um sentimento de construir coisas, de ajustar coisas, ela é bem-vinda, ela tem que ter espaço, né? Então o Silvio fez essa crítica lá e eu parafraseei isso dele porque eu achei engraçado, que realmente foi uma loucura, assim, um monte de gente no meu perfil me adicionando e tal, e buscando textos antigos e não sei o que lá e tal, né? Só que o Brasil também tem essa mania de fogo de palha, né? As pessoas começam naquele furor, parece que o Brasil é ariano, né? Parece que o Brasil é do signo de Áries, começa com uma força total e vai perdendo o entusiasmo pelas coisas, né? E aí eu vejo que a coisa foi arrefecendo. E assim, é claro, a gente não vai ficar o tempo inteiro usando as mídias para discutir coisas que são naturalmente pesadas, mas não pode perder espaço. Agora, eu tenho essa convicção de que os veículos de comunicação hegemônicos, eles têm que abrir espaço. Eu acho que é uma dívida histórica que eles têm com a negritude, sabe? Assim, não pode ter lá só fulano porque o fulano já é famoso. Não pode ter lá tal. Tem que estar essa pessoa famosona, mas também tem que estar aquela senhora que voltou a estudar com 60 anos para contar a história dela. Eu acho que tem que ter espaço para a negritude, esse espaço tem que ser proporcional. E os veículos de comunicação hegemônica ainda não fazem esse movimento. Eles ainda, né, trabalham nessa lógica. Assim, eu vou pegar só esses aqui, porque esses aqui eu já estou acostumada com o que eles falam, parou de doer um pouco, e o resto deixa para lá e ignora, enfim. Isso é ruim, né?
Isso é muito e é muito forte como isso acontece nos meios de comunicação, né? É, eu fui convidada uma vez para um programa para falar sobre uma coisa e que eu achava que não era eu que deveria ir. Eu falei, olha, eu acho que assim, eu adoraria ir, estou muito honrada com o convite, acho essa pessoa que me chamaram para entrevistar muito, muito especial, tipo, eu estaria feliz de estar, mas não acho que não sou eu. Eu acho que teria que ser uma pessoa do movimento negro, porque é uma pessoa envolvida com isso, então acho que não sou eu que deveria estar lá. E aí foi uma guerra minha com o pessoal e eles acabaram como meio, então você está desprezando o convite. E não rolou a conversa não rolou. Eu não tive a conversa. Assim, eu tentei, eu propus e não tive e fiquei nossa, sabe? É, e é isso, né? Eu fiquei incomodada essa vez, né? Agora imagina, é isso. Quantas vezes, nesse momento da micareta racial que você falou, você começa a ver em todos os meios de comunicação e isso vai passando mais uma vez, né? Exatamente. Como Exatamente. fazer para isso não passar, para gente, para você, sabe, para manter Eu o acho bom. que quem está do outro lado da televisão, né, nós, espectadores, a gente tem que cobrar. Porque o Silvio Almeida foi para o Roda Viva por uma provocação que o AD Júnior fez na rede social dele. O AD Júnior fez uma provocação à Vera Magalhães, marcou uma lista de pessoas que poderiam estar sendo entrevistadas pelo Roda Viva e que não era. E essa cobrança dele surtiu um efeito, porque numa semana chamaram uma moça negra que é filósofa e para estar na bancada, e na semana seguinte chamaram o Silvio. Então a cobrança ela ainda funciona. Né? Eu acho que as pessoas brancas que se posicionam como antirracista, eu não estou questionando esse posicionamento, eu acho ótimo, mas esse posicionamento ele precisa funcionar na prática. Porque se a gente parar para pensar no Brasil, na questão racial, os brasileiros não gostam de ser racistas, eles não se sentem confortáveis quando o racismo é apontado. Né? Não é como, por exemplo, eu percebo que a população norte-americana, branca, tem muita gente que tem orgulho de ser racista e se reafirma mesmo como racista. Agora, aqui no Brasil, não. As pessoas têm uma questão, porque no fundo nós somos uma nação mestiça, então acho que aquilo dá uma certa dorzinha, dá um desconforto nas pessoas brancas. Então tem que colocar isso em prática, tem que cobrar, tem que falar, eu não quero ficar vendo só pessoas iguais a mim na televisão, eu quero ver indígenas, eu quero ver LGBTs, eu quero ver pessoas com deficiência física. Hoje uma moça que tem deficiência física me mandou um direct falando sobre essa questão da visibilidade, porque nunca aparece. Eu não conheço nenhuma mocinha de novela, pelo menos não consigo me lembrar, e eu assisto novela, acompanho a teledramaturgia brasileira, acho que tem uma história muito bonita, apesar dos apagamentos raciais e da questão da mulher, que está sempre sendo colocada de uma forma pejorativa, eu acompanho. Agora, eu não me lembro de uma mocinha de novela deficiente física, por exemplo, que tenha um cadeirante ou é cega ou com alguma outra deficiência física. Né? Então, acho que os meios hegemônicos eles precisam deixar de ser hegemônicos, eles precisam abrir realmente para a diversidade, trazendo todo tipo de pessoa que faz parte da nossa vida, que a gente encontra no metrô, que a gente encontra na lanchonete, que a gente encontra na rua. O Brasil não está na televisão, infelizmente. Precisa estar. Ô, Joyce, você sempre foi assim. é, eu lembro de um negócio que a gente fez uma vez, e aí você fez um post falando: eu fiz esse negócio, mas não apareceu nenhuma foto minha, eu tava ali, mas não tô aqui, 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 aqui. E foi maravilhoso, porque eu falei: nossa, meu, olha ela falando isso. E eu fico tremendo de ver uma coisa dessa. Você sempre foi essa pessoa, ou a vida te fez ser assim e você foi ficando. Nem sei como diz isso, forte, né? Porque tem Chama gente de que linguaruda. linguaruda mesmo, porque tem gente que é forte, mas não fala, que dói, mas é isso. Olha, há 2 anos atrás eu perdi uma prima minha, a gente cresceu juntas, nós tínhamos a mesma idade e tal, foi um grande baque, assim, e ela faleceu, e ela era uma pessoa muito querida,
tinha muitos amigos, inclusive eu tinha inveja dela por isso. Eu falava, vai, eu tenho inveja da Cristiane, a Cristiane consegue fazer amizade com Deus do mundo, e eu nunca fui esse tipo de pessoa que consegue se enturmar com facilidade. Assim, sempre fui um pouco retraída e tal, eu não sou tão expansiva quanto parece, né? E a Cristiane tinha um monte de amiga, eu achava isso muito legal e tal. E o velório dela foi uma coisa bonita, porque todos os amigos foram lá prestigiá-la e tal. E foi muito emocionante ver o quanto ela era uma pessoa querida e tudo, né? E aí no velório eu acabei reencontrando algumas pessoas do meu passado que eu não via mais há muito tempo, a não ser pela rede social, assim, não tinha muito contato. E uma delas foi uma grande amiga que andávamos nós muitas vezes juntas, né? Eu, Shirley, Edneia e Cristiane. E aí essa minha amiga Shirley virou para mim e falou assim: você se tornou o que você sempre foi, uma ativista. E aquilo me emocionou muito, não só pelo momento ali, né? Mas porque às vezes a gente esquece um pouco da trajetória da gente, né? Eu não sou o tipo de pessoa que fica me apego muito às coisas que eu já fiz, né? Fiz, está feito, surtiu efeito, bacana, bola para frente, vamos fazer coisas novas. Mas isso às vezes é uma coisa ruim também, que você esquece as suas motivações de sempre, né? E eu fui rebuscando na memória várias coisas, a gente foi conversando, ela foi lembrando de várias coisas nesse sentido e tal. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa contestadora mesmo, sempre fui a chata da família, de não concordar e colocar, expressar opinião. E eu nunca tive muito medo de me dispor, da opinião pública, se vão me atirar pedra, se vão falar de mim e tal. Eu nunca tive muito esse medo, não. Eu acho que se a gente não fala, a gente acaba. O silêncio é um sinal de conivência, muitas vezes, né? Se você não se coloca. Minha avó falava muito isso: quem cala, consente, né? Então, se você se cala diante das coisas que acontecem que você não concorda, e aí você está também compactuando com aquilo, né? E nesse caso específico de questões sociais, a gente sabe que, de repente, eu posso ficar quieta porque uma pessoa ganhou, sei lá, uma gratificação e a outra não. Mas essas duas pessoas são brancas e o tempo passa e a outra consegue fazer um trabalho melhor e tal, não sei o quê. Agora, quando a gente pensa nessas questões do feminismo, da negritude, dos indígenas, LGBTs e tal, a consequência disso é a morte de pessoas, né? Então, não dá para a gente se permitir compactuar com o cancelamento real da pessoa, que é a morte, né? A pessoa vai morrer, o genocídio vai continuar se a gente não falar nada, porque por mais que pareça que não tem nada a ver um preto na televisão e o genocídio da população negra, dos jovens negros, isso tem muito a ver. Hoje eu estava vendo com o meu filho um videoclipe antigo de funk e tal, e aí tinha uns meninos fazendo umas poses e tal, aquela coisa que a molecada faz e tudo, né? Meninos negros e tudo. Então, assim, a partir do momento que você não tem esses meninos negros na televisão, você está compactuando com um discurso que fala que eles são marginais, que eles são pessoas maldosas, que eles são ladrões, que eles são pessoas nocivas para a sociedade, quando na verdade são jovens que fazem essas caras de mal e fazem essas poses e falam essas coisas meio agressivas, porque faz parte da adolescência, faz parte da reafirmação no mundo. O jovem tem essa característica, né? A juventude tem essa característica de querer se diferenciar, de contestar, de não sei o quê. Os punks foram assim, o rap passou por esse momento, hoje teve hip, teve vários movimentos no mundo, né, nesse sentido. E a negritude da favela, que canta funk, não sei o quê, é isso, é uma continuidade dessas resistências urbanas aí, só que aí eles são convertidos em marginais, assim, eu vejo muita gente falar, tá vendo? Ela é marginal. Agora, se um menino desse está na televisão representando ele mesmo, e não o Caio Castro no lugar dele, sabe? Você vai trabalhando com o senso comum que acha que aquele menino é nocivo, né? Então, tem tudo a ver, as coisas estão conectadas. Eu lembro no livro do Lázaro Ramos que ele fala isso, que eu achei muito forte, que ele falou que ele nunca topou fazer um papel que ele segurasse uma arma na mão. Porque ele não queria reforçar um estereótipo que acompanha ele desde que ele nasceu e que ele nunca segurou uma arma na mão em nenhum papel que ele fez. É isso, né? Tem muitas mulheres negras que não gostam, por exemplo, de deixar fluir a sua sensualidade, porque tem esse comprometimento com a objetificação do corpo da mulher negra, que é uma questão histórica. Então, as mulheres negras muitas vezes se escondem mais, né? Não expõem tanto o corpo, ri mais baixo, altera o comportamento
porque já tem essa coisa na cabeça. Eu acho que a televisão, o cinema, é o melhor meio de se trabalhar com o racismo nesse viés da imagem, né? Da informação que a imagem passa. Ô, Joyce, o que você achou disso, do que rolou? Acho que começou com a Djamila e com o Paulo Gustavo, né? Esse negócio de ocupação de Instagram, que ela começou com ela, mas aí rolou um monte de ocupações. Acho que ainda estão rolando algumas ocupações. O que você achou disso? Olha, eu acho que toda tentativa honesta, ela é válida, independente do resultado que isso vai gerar a curto, médio, longo prazo. Né? Então, eu acho que tem hora que as pessoas ficam muito joga no ventilador uma coisa muito grandiosa, né? Tipo, nossa, olha o George Floyd lá, como é que ele morreu. E aí a negritude aqui começa a falar que aqui no Brasil tem um monte de George Floyd morrendo todo dia nas periferias e favelas. Então isso gerou um susto muito grande. E aí você vê que as pessoas brancas ficam meio, meu Deus, o que eu estou fazendo para melhorar isso? O que eu estou fazendo? E aí a primeira coisa que aparece, que passa pela cabeça, faz. Né? E eu acho que está valendo, tá? É isso, sabe? Assim, você faz o que você puder, o que você conseguir fazer, né? Dentro do seu meio de atuação, o que for possível para você, o recuo que você conseguir dar para que uma pessoa negra avance, já é válido. Você já está, de alguma forma, trabalhando ali as estruturas. O resultado pode não aparecer agora, mas sei lá, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos e tal, né? Porque é melhor que você ficar de braço cruzado e só ficar Sim. ali olhando e É dizendo, que Paulo ah, Gustavo nossa, é tipo uma emissora de TV, né? Ele tem, sei lá, quantos milhões de seguidores. Eu fui ver, falei, nossa, mas a exatamente, Djamila tem tantos seguidores, calma aí. Meu Deus, ele é uma emissora de televisão. exatamente, né? Inclusive, a gente pode fazer uma leitura meio sociológica dessa questão, né? Porque o Paulo Gustavo é um ator reconhecido, com filmes premiados e tal, todo mundo gosta, ri, se diverte, e ele tem um canal de comunicação onde ele fala, né, faz esse trabalho dele, dá risada, brinca com as pessoas e tal, né? E é muito legal que ele tenha toda essa visibilidade, que ele tenha todo esse público. Agora, fala muito sobre o brasileiro que um cara como Paulo Gustavo tenha mais de milhões de seguidores e uma pessoa negra que fala sobre questão racial não tenha. Né? Porque o problema não é o tanto de seguidor que o Paulo Gustavo tem, é que ele tenha cada vez mais, ótimo. O problema é que aquelas pessoas que têm uma proposta séria não têm essa visibilidade, esse apelo, essa busca, né, do público, essa procura do público. Que é a mesma história do BBB, por exemplo. Né? Sim. Eu assisto Chaves, então quem sou eu para criticar quem assiste BBB? Eu não gosto, mas as pessoas acham, se divertem assistindo aquilo, tudo bem. Porque o problema não é você assistir um programa não tão bom, assim, um programa tosco. O problema é você só assistir o programa tosco e o programa importante é você achar que não deve assistir e deixar de lado. Né? Então, legal que todo mundo assiste BBB, mas também quando for um programa que estiver falando sobre feminicídio, vamos lá também ouvir isso, vamos também prestar atenção porque é importante. Depois a gente vai no BBB se divertir de novo, vai no Chaves, vai, sei lá, Sim. espairecer, né? E o Brasil não, ele fica focado no entretenimento, mais nas pautas mais sérias que falam sobre a nossa sociedade, sobre os nossos problemas. Todo mundo, de novo, isso é chato, não sei o quê e tal. Eu vi um filme uma vez, não vou lembrar o nome do filme, mas era quando eu estudava rádio e TV, né? Eu lembro direitinho que era um filme que era um grupo de jovens que invadiam as casas onde tinha o aparelhinho do Ibope e começaram, que não são muitas, né? E começaram a dar mais audiência para os programas muito cabeçudos. E os programas, os realities, essas coisas toscas, eles davam pouca audiência. E aí o que aconteceu? A televisão falou: meu, agora a gente vai ter que produzir conteúdo, vai ter que mandar todo mundo embora e começar a fazer uns programas muito cabeçudo. E aí a TV muda totalmente, porque eles estavam pensando só no número. Eu É amava isso. esse filme, eu nem lembro o nome dele, mas eu falava, ia ser muito legal se isso acontecesse. É Ô, isso, né? A Joyce, televisão também tem que parar de ficar tão concentrada em números, se concentrar mais na qualidade do conteúdo que está oferecendo. Porque eu acho que tem um empobrecimento aí da televisão brasileira que é chato, né? Eu vejo programas de hoje em dia e penso nos programas do passado, as próprias novelas mesmo. Acho que a qualidade caiu bastante, e justamente porque estão mais conectados com o que o público está pedindo, quando na verdade a televisão tem a liberdade de oferecer, né? Oferece para o público um conteúdo melhor, o público vai consumir esse conteúdo melhor
E aí a coisa fica boa. Ô, Joyce, nesse período de isolamento, você está conseguindo você ler, ouvir música, ver série, ver filme? Tem algo que você faça que tem alguma coisa que você indique nesse momento que você está lendo ou vendo? Olha, tem hora que eu fico em posição fetal, assim, me segurando para não ficar gritando por meia hora ininterrupta, assim, sabe? Ficar gritando, 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 de desespero, porque você fica ouvindo as notícias e vendo as coisas, você fala, meu Deus, onde é que isso tudo vai parar, né? Dá um grande desespero, assim, mas eu tento manter o meu equilíbrio. E eu, assim, ouço música todo dia, quase, não o dia todo, mas tipo, à noite eu falo, eu vou descansar, quero ouvir uma musiquinha e tal. Vejo muita série, eu vi a Little Fires Everywhere, Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu achei fantástica. Escrevi para a revista L sobre essa série, que eu achei que vale a pena Quero as muito pessoas ver, é verem. Amazon, né? Isso, na Amazon. Ai, gente, eu Na preciso de um Amazon Prime. tutorial, não sei colocar. Tipo, tá 10 a Na 0 Amazon para Prime. Amazon. E eu também não sei, quem colocou foi minha filha. Eu nem sabia que eu tinha isso, porque minha filha assinou e eu nem sabia. Eu quero um filho adolescente, cadê? Meus filhos me atualizam, nossa, é uma mão na roda. Mas é muito legal, mas tem muita coisa bacana também na Netflix, né? Eu adoro documentário, eu assisti o Barato de Iacanga, eu achei lindo, achei maravilhoso, Ai, que sensacional. vontade, né? Nossa, muito, assim, muito. Eu assisto muito séries sobre culinária, assim, eu adoro ver gente cozinhando, eu adoro ver... Tem uma série da Netflix que eu amo, que é Somebody Feed Phil. Alguém alimenta o Phil. Ele é um cara que ele viaja pelo mundo e aí ele vai mostrando a culinária e as pessoas e vai conversando e tal. Eu acho uma das coisas mais deliciosas de assistir, assim. Uma série muito legal, assim. Tem uma outra série também que eu recomendo, que é o Comida de Rua. Comida de Rua uma série incrível da Netflix, que também tem essa proposta de entrevistando pessoas, ouvindo histórias e tal. É lindo, assim. Eu vejo muita série, leio também, estou lendo bastante, fazendo várias pesquisas aí, e é isso. Minha última pergunta agora, tipo, a pessoa totalmente falando de si, mas você tem sintomas de Covid dia sim, dia não? Ou sou só eu? Nossa, eu acho que anteontem, eu acho que eu dei uma pirada, assim, porque eu comecei a sentir muita dor de cabeça e eu tava com uma coriza tremenda, e aí eu comecei a ficar desesperada. E eu acho que o meu desespero fez aparecer sintomas, porque eu sempre fui meio paranoica, assim, com essa coisa de doença, né? E aí, tipo, eu vi uma pessoa tá com dor do meu lado, quando eu saio de perto da pessoa, eu tô sentindo dor também. E aí eu acho que eu descontrolei e me deixei levar por essa atmosfera de Covid, já fiquei pensando, mas aí eu acho que era só uma gripe mesmo. Eu ainda tô com a voz um pouco anasalada, mas tô melhor, assim, mas eu fico, quando eu penso, meu Deus, será que... Até porque tem pessoas muito próximas de mim que morreram de Covid, né? Ai, Meu ex-cunhado faleceu há um tempo atrás, eu fiquei sabendo. Amigo, parente de amigos e tal. Então, dá um medo, dá, assim. dá. Joyce, muito obrigada. Todo ano, nessa época mais ou menos, a gente vai ter esse encontro. Então, a gente agora, espero que o próximo seja ao vivo na rádio. E em começo de julho de 2021, já tá. Se você quiser agendar o dia, a gente já conversa e agenda. Boa. Como dizem o pessoal da novela Clone, Inxalá. Inxalá. Muito obrigada, um beijo Eu enorme. que Se cuida e agradeço. cuidem de todos aí. Beijão. Beijo, obrigada a todo mundo que participou. Beijo.